Fala pessoal, sejam bem-vindos à Igreja Batista Getsemane. Esse é o culto Get Moving. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Esperamos que você esteja animado por tudo que vai acontecer nessa tarde. Quando buscamos mais de Deus, mais crescimento, mais palavra, aprofundamos nossas raízes e nos tornamos cada vez mais fortes. Para nos ajudar a crescer e a conhecer mais, o pastor Tiago Linhares trará uma mensagem de Deus sobre a real evidência da fé. Eu estou ansioso para ouvir, e você? Mas antes, teremos o louvor, um momento de adorarmos ao Senhor e nos entregarmos de coração. O louvor nos prepara para receber a palavra e por isso é algo tão importante para o Get Moving. Aproveite esse momento de forma única. Gostaríamos de mostrar um pouco do que temos feito por trás das câmeras. Quero dizer, no dia a dia da igreja. Há pessoas que ainda não descobriram o quanto o amor de Jesus pode transformar vidas. E nosso objetivo é levar esse amor onde ele ainda não chegou. E esse não é um papel apenas do pastor, mas de toda a comunidade cristã. Por isso, nós te convidamos a participar desse projeto com a gente. Saímos daqui mesmo, da sede da Igreja Batista Getsemane, às 19h45, todas as quintas, e vamos com alegria espalhar por Belo Horizonte o amor de Cristo. Vem com a gente! Temos certeza de que, além de ajudar a mudar vidas, você será imensamente abençoado. Todos os dias, pessoas como você podem ter a oportunidade de servir, seja recepcionando pessoas, seja nas salinhas infantis, nas células e em vários outros setores, bem aqui na Getsemane. Além disso, temos os grupos pequenos. Funciona assim. Cada grupo surge de uma afinidade em comum. Se você gosta de futebol, de jiu-jitsu ou de jogar damas, você pode se conectar a pessoas que gostam da mesma coisa que você. E um ajuda o outro. Quer participar? Quer liderar um grupo? Envie um e-mail para getmoving@getsemane.com.br. Não importa onde é o seu chamado, nossa meta é ajudar você a colocar seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e daqueles ao seu redor. Como é bom ter você aqui hoje. Sinta-se em casa, sinta-se em família. Aproveite para conhecer quem está ao seu lado, crie laços, se comunique e faça novos amigos. A igreja é um lugar de comunhão. Juntos somos mais fortes, juntos ajudamos uns aos outros. E saiba que não importa quem você seja ou por onde você andou. Deus ama você e sonhou algo grande para a sua vida. Seja muito bem-vindo. E diga se podemos fazer algo por você. Fique também conectado às nossas mídias sociais, para não perder o que vem por aí. E por falar nisso, olha o que está por vir. Em novembro, teremos o Festsemane. As inscrições já estão abertas para esse incrível festival de música gospel. Coloque em sua agenda, se organize, participe e envolva-se.
lugar. Você que está na sua casa, prepare-se para que a glória de Deus invada aí o seu espaço, o seu coração. E quanto a nós que estamos aqui, obrigado, Senhor, pela chance de te adorar, pelo tempo de te adorar aqui nesse lugar, Senhor. Te amamos, Deus. És bem-vindo aqui, Senhor. Sim, Deus. Seja adorado, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo me aproximo.
Boa tarde, meu nome é Juarez Klein. Com 7 anos de idade, meu pai me colocava na frente da televisão para assistir filmes pornográficos que falavam comigo assim: isso é o que você tem que fazer com as mulheres. Cresci envolvido em pornografia, prostituição, sem noção do que era pecado. Me casei com 21 anos, mas não assumi uma postura de marido. Continuei vivendo uma vida de pecado, de pornografia e de prostituição. Em 2009, eu tinha 4 anos de casado e vendia roupas. Entrei em uma loja no bairro Rio Branco e conheci o dono, que se chamava Rafael, meu amigo. Nos tornamos amigos. Rafael era cristão e começou a falar de Deus para mim. Era um assunto muito chato. Eu não queria saber daquilo. Igreja era algo muito distante da minha realidade, mas começamos a caminhar juntos. Um belo dia, Rafael disse que ia me levar à igreja. Eu dei risada e apostei com ele: eu te tiro antes. Ele riu e disse: veremos. Passamos alguns dias e eu resolvi colocar em prática um plano de tirar o meu amigo da igreja. Combinei com uma mulher, uma amiga, para seduzir o Rafael, para ver até onde o cristianismo e a santidade dele iam. Marquei de levar o Rafael na casa dela para ele atender ela, e ela ali seduzir ele. Mas na mesma semana, isso seria na quinta-feira na casa dessa moça. Na terça-feira, Rafael me convidou para ir à igreja, escutar um grande pregador. E fazia parte do nosso trato que eu estivesse ali com ele. Afinal de contas, nós tínhamos apostado aquilo. Quando entrei, achei muito esquisito tudo. Muito glamour. Muito bonita aquela igreja. Mas eu estava lá. Depois do louvor, entrou o tal pregador que ele gostava. Ouvi cada palavra. E no final, era como se algo gritasse dentro de mim. Eu queria pular dali de cima para chegar aqui embaixo. Mas eu desci pela escada mesmo. E no dia 17 de 3 de 2009, eu me tomei uma decisão e entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. A melhor decisão da minha vida. E com isso eu mudei a minha história, a história do meu casamento, a história da minha família. Sou de Jesus há quase 9 anos e tem 4 anos que eu sou pastor. E hoje posso ajudar outros a enfrentarem aqueles problemas que eu enfrentei. E eu te deixo uma pergunta nessa tarde: se vale a pena abrir mão de tudo para servir a Jesus? Eu tenho certeza que sim. Obrigado. Oh, todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Vamos declarar juntos? Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sim, Senhor, me aceitas com meus medos, falhas e temores. Ele enche o meu viver, a minha vida entrego. Faça isso agora, pra seguir teus passos. Sim, a ti me rendo, a ti me entrego e me rendo, Deus.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Ele tem poder, Ele tem todo o poder, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus, paz. Chegou o momento agora dos dízimos e das ofertas. E esse momento é tão importante que Paulo vem nos falar em 2 Coríntios 9:7, falando assim: cada um dê conforme o que determinou seu coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. O diácono vai estar passando aqui com os envelopes, quem quiser pode chamar. Muito obrigado. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Vamos declarar juntos. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, gente. Que louvor maravilhoso. Vamos dar um aplauso para esse Deus maravilhoso. Pode sentar, igreja, por favor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Samuel. Bem-vindos ao Jet Moving, a Igreja Batista Getsemane. Meu nome é Tiago, para quem não me conhece, e hoje eu vou compartilhar a palavra com os irmãos. Amém? Existia um estudioso no primeiro século dessa presente era que nós estamos vivendo, e o nome dele era Beit Shammai. E ele era judeu, e ele foi o fundador de uma escola que foi muito revolucionária naquela época. E nos seus estudos, ele percebeu que Moisés nos deu 365 proibições. E ele viu também que Moisés tinha dado 248 comandos positivos na lei.
Então, ele continuou estudando e percebeu também que Davi tinha reduzido todas essas proibições para 11. Isaías, o profeta Isaías, ele reduziu todas elas para 6. Miqueias, ele transformou elas em 3. Então Abacuque chegou e reduziu todas elas para uma só. E mais especificamente está lá em Abacuque 2, no capítulo 2, no verso 4. E diz: o justo deve viver pela fé. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre fé. Eu quero falar sobre a evidência da fé. A palavra fé, ela tem origem no grego, com o nome pistia. E a palavra pistia, ela indica a noção de acreditar. E no latim ela vem com o nome fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então é acreditar em algo com fidelidade. Mas eu tenho observado que ultimamente a palavra fé tem perdido a sua força, ela tem perdido a sua real evidência, o seu real significado no meio do povo que não é evangélico e no meio do povo evangélico, principalmente. É isso que tem me alertado muito, porque o povo evangélico, dentro da própria igreja, tem perdido a noção para que serve a fé. E no ano de 1700, existia um dos maiores pregadores ingleses que se chamava Increase Matter. E ele falou no ano de 1700 que se as igrejas continuassem por mais 30 anos no mesmo ritmo da falta de fé que se encontrava naquele tempo, haveria necessidade de que se nascessem igrejas a partir das igrejas. Em outras palavras, ele estava falando que se a igreja continuasse na mesma falta de fé em que havia naquele tempo, em 30 anos, haveria necessidade de que a gente começasse a evangelizar as pessoas dentro da própria igreja. Se a palavra fé ela não começar a ganhar substância no coração das pessoas, e não começar a ganhar substância no coração dos cristãos, a gente vai perder noção do que Deus queria quando Ele mandou que a gente tivesse fé. A gente vai percebendo, sempre que a gente lê a Bíblia, que Deus sempre teve algo em mente para o seu povo. Deus sempre demandou algo para o seu povo. Deus sempre veio requerendo algo do seu povo. Quando Deus criou Adão e Eva, por exemplo, Deus falou com eles que eles não poderiam tocar numa específica árvore. Com certeza Deus estava demandando algo deles. E Deus ali estava demandando a obediência deles. E Adão e Eva, eles preferiram não estar debaixo dessa obediência de Deus. Eles preferiram desacatar o que Deus tinha ordenado a eles. E eles não fizeram aquilo porque eles não sabiam que Deus era Deus. Eles tinham convicção de que Deus era Deus e mesmo assim preferiram desobedecer. Eu, quando tinha 8 para 9 anos, eu morava no bairro Guarani com meu pai, fui criado num lar evangélico, nasci aqui dentro dessa igreja, em 1981, e eu tive todos os ensinamentos da escola bíblica dominical de uma igreja batista. Mas com 8 para 9 anos, eu já tinha uma convicção do que era Deus, eu já tinha uma convicção do que era obediência. E mesmo assim, quando meu pai e a minha mãe saíam para trabalhar de tarde, eu resolvi experimentar frutos que eram proibidos para mim. E com 8, 9 anos lá no bairro Guarani, eu comecei a andar na rua e catar bitucas de cigarro. E eu acendia a bituca de cigarro e ficava fumando. Tossia, mas eu estava querendo experimentar aquele fruto. E quando meu pai chegava em casa de tarde, eu me escondia dele. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Eu sabia que o que eu estava fazendo era algo que ele não havia demandado de mim. Da mesma forma foi com Adão e Eva. Olha o que fala em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles sabiam que Deus era Deus, porque Deus ia estar com eles todos os dias, na viração dos dias, todas as tardes. Eles tinham convicção do que eles estavam fazendo errado, eles tinham convicção da desobediência que eles estavam tendo. Da mesma forma, era eu tentando esconder. E quando Deus chamou Caim, lá em Gênesis 4:7,
e falou com Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Deus estava mostrando para Caim sobre o sacrifício, a forma que ele queria o sacrifício. Eu preguei alguns dias atrás aqui sobre o sacrifício. E Caim, o que ele fez? Ele preferiu virar o rosto para Deus. E como consequência disso, a Bíblia fala mais para frente que toda a descendência de Caim se perdeu. Quando Deus deu os 10 mandamentos para o seu povo, gente, era tão óbvio que ele estava demandando a obediência do povo. Eu também falei aqui em outra palavra, eu fui falando sobre as leis, como que Deus se mostrava para a gente. Quem estava presente aqui vai lembrar disso, era a forma da gente enxergar Deus através de suas leis, a sua divindade, como Ele era glorioso, como Ele é glorioso. E aí Deus levou Moisés a escrever o livro de Deuteronômio. E eu quero citar aqui Deuteronômio 28, no versículo 1 e 2, quando Deus fala com o seu povo sobre obediência. Ele fala assim, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso é Deus falando com o seu povo. Deus falando, se vocês me obedecerem, as minhas bênçãos irão te acompanhar. Eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Olha Deus mandando. E por mais 12 versos, Deus continua falando. Deus vai falando, me obedeça que você vai colher isso, me obedeça que você vai colher aquilo, me obedeça que assim eu vou ser contigo. Só que a partir do verso 15, Deus começa a mostrar o que aconteceria se não houvesse obediência. E aí Deus não toma somente 14 versos para mostrar as consequências da desobediência. Aqui, Deus toma do verso 16 ao verso 68, o que dá um total de 52 versos para poder mostrar as consequências da desobediência, a maldição que cairia sobre o seu povo. E com a lei nas mãos, o povo não teria o porquê desobedecer. O povo saberia das consequências e não tinha porquê desobedecer. Da mesma forma, quando Deus falou com o profeta Jeremias, que não queria que ele orasse por aquele povo, que não queria que aquele povo fizesse sacrifícios. Foi assim em Jeremias 7, no verso 16, eu vou ler rapidamente. Deus falando, tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Olha Deus falando. Aí no verso 21, Deus diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Deus não queria sacrifício deles. Deus estava demandando obediência deles. E no verso 22 ele fala assim, ainda em Jeremias no capítulo 7, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. E no 23 ele continua, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. A única alegria que esse povo tinha aqui era uma religiosidade vazia, gente. Eles queriam fazer sacrifício enquanto Deus estava demandando obediência. Hoje em dia, a gente ainda consegue ver pessoas querendo sacrifício, enquanto Deus tem demandado obediência. Eu estava passeando com a minha esposa mês passado, e a gente convidou um amigo dela para vir à igreja, que nós encontramos. Aí quando nós encontramos com esse amigo dela, aí ela me apresentou ele, de época de escola, aí eu falei com ele, e aí, cara, vamos na igreja e tal? Ele falou assim, não vou não, lá tem muita religiosidade. E um amigo meu, eu convidei para vir aqui ao Jet Move outro dia, ele falou assim, não vou não, que Deus me livre. É isso que a igreja, infelizmente, tem passado para as pessoas que precisam de Deus. É isso que a igreja tem passado, uma religiosidade vazia. Que exemplo é esse que a igreja tem dado, gente? Eu mesmo, por ter minhas tatuagens, eu sou muito julgado.
Quer dizer, então, que as pessoas não vão olhar para a minha regeneração de vida, não vão olhar para a mudança de vida, para a transformação que Deus trouxe à nossa vida, mas eles vão olhar para o que tem de marca no meu corpo. Existem pessoas, inclusive, que usam o altar de Deus para pregar e falar sobre derramamento de sangue para tatuagem. É a primeira vez na minha vida que eu estou usando o altar de Deus para falar de tatuagem. Não sei nem por que eu estou falando isso. Eu não gosto de falar de tatuagem, não gosto. Mas se for para falar, eu tenho que falar pelo menos na igreja que eu sou um dos pastores. Mas eu tenho sofrido com essas tatuagens. As pessoas olham e fingem que eu não sou um cristão, não me cumprimentam com a paz do Senhor. E eu sou filho de um dos pastores da igreja. A religiosidade da igreja tem afastado as pessoas de Deus, gente. Continuando em Jeremias 7, verso 24, Deus falando sobre o povo não tendo ouvido a voz dele, ele fala com Jeremias: mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Como eu lembro também da minha história, antes da minha vida ter sido transformada pelo Senhor. Como eu andei para trás, gente. Quem dera eu pudesse voltar atrás e consertar a minha vida quando eu ainda era um jovem. Apesar de que eu ainda sou um pouco jovem, posso ser careca, mas ainda sou jovem. Mas quando eu era mais jovem, quem dera eu pudesse ter aceito a Jesus Cristo e ter tido uma regeneração de vida, ter me arrependido mais novo para viver o Evangelho de forma genuína, como eu tenho procurado viver agora. Como teria sido melhor? Eu andei muito para trás, eu vi a minha vida andando para trás, e mesmo assim, eu estava escolhendo aquele fruto proibido, aquele fruto que eu queria conhecer. Eu escolhi aquilo. Mas hoje eu posso ver as coisas através dos olhos de Deus, através da visão de Deus, porque eu procuro em sua palavra conhecer a Deus. Eu tenho buscado a Deus em sua palavra, então eu tenho conhecido mais de Deus. Quando a gente começa a buscar a Deus em sua palavra, a gente começa a ver como que Deus é. E se a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, a forma que a gente vai ver a Deus é a forma que a gente tem que ser. A forma que você vê a Deus é a forma que você vai se ver. Se eu vejo a Deus como um santo, eu tenho que procurar ser santo. Eu tenho que procurar santidade, porque isso vai me mostrar o que é o pecado. A forma que eu vejo Deus é a forma que eu vou me ver, e assim eu vou conseguir ver o meu pecado. E isso tudo junto vai me mostrar o que é a salvação, gente. Isso tudo junto vai me mostrar como eu vou buscar a salvação em Cristo Jesus. Não existe uma forma da gente ler a Bíblia e não perceber que Deus demandava obediência do seu povo. A minha obediência vai me afastar do pecado. Não tem como eu querer obedecer a Deus e não me afastar do pecado. A fé hoje em dia ela tem tomado proporções que não são bíblicas. Infelizmente. E eu estou falando isso do altar de uma igreja. Chegou ao ponto de a gente estar no altar da igreja tendo que falar que a fé não tem proporções bíblicas. E o povo acha bom? Lógico que não. Lógico que ninguém gosta de ouvir isso. Porque o povo está mais preparado para rir. O povo está muito mais preparado para ouvir o que gosta, para ouvir o que quer, do que ouvir o que Deus tem para falar. A fé hoje em dia ela tem que tomar proporções bíblicas, pelo menos no meio do povo de Deus, para que a gente seja espelho para o mundo, para que o mundo possa ver, através das nossas vidas, o que Deus quer realmente do seu povo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 2,19 sobre a fé. Tu crês que há um só Deus e fazes bem. As pessoas têm fé em Deus, têm. Também os demônios o creem, mas as pessoas não estremecem. A gente não tem estremecido perante Deus. A gente não tem tido temor a Deus. Infelizmente, a gente perdeu o temor a Deus.
Não é de estremecer, gente, a gente pensar que quanto mais nos é dado, mais vai ser cobrado. Não seria de estremecer que esse povo que viveu aqui no Velho Testamento, Deus cobrou muito deles, e eles não tinham nada do que a gente tem? Não é possível que a gente não consegue enxergar isso como igreja, falar, poxa, o que aqueles caras tinham que hoje eu tenho? Hoje a gente tem tudo, hoje a gente tem televisão, tem a Bíblia aqui como um manual para em qualquer lugar que você for, no celular. Se quiser assistir um culto, você liga a televisão. Hoje tem canais com cultos todos os dias, todas as noites. Tem internet, Bíblia online. Vocês já pensaram o tanto que vai ser cobrado da gente no futuro, posteriormente, na hora que a gente chegar na presença de Deus? Olha o que diz em Lucas 12, no 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, gente. E mesmo assim, muita gente vai ser exigida por não ter tido fé hoje. Vocês aprendem sobre fé, a gente aprende sobre fé. Eu tenho aprendido sobre fé e preciso exercitar minha fé através da palavra de Deus. A fé não pode ser considerada um consentimento mental na nossa vida. A gente não pode achar que a fé ela é um mero consentimento mental. Algo que vai me trazer algum tipo de benefício material nessa vida. A fé tem que ser mudança de vida. A fé tem que ser olhada aos olhos da obediência para o seu povo, para o povo de Deus. Em Romanos 10, 17, diz que a fé vem por ouvir e vem por ouvir a palavra de Deus. Não adianta a gente ficar esperando que a fé vai chegar sobre a gente como se fosse um sentimento. Não adianta eu achar que eu vou começar a obedecer a partir de amanhã, que eu vou acordar de manhã e vou falar assim, nossa, acordei pronto para obedecer a palavra de Deus hoje. Se eu não começar a buscar na palavra de Deus as verdades que Deus tem para a minha vida. Não adianta eu achar que eu vou sentir um calafrio na coluna e que eu vou começar a obedecer, que a minha fé vai aumentar, sendo que eu não tenho ouvido a palavra de Deus, sendo que eu não tenho buscado a Deus na sua palavra. Nós nos beneficiamos muito. No livro de João, ele conta a história de um homem, Nicodemos, em João 3, no verso 2, e Nicodemos era uma autoridade. E ele chega para Jesus e diz assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E Nicodemos, ele era uma autoridade. E ele foi procurar Jesus ali à noite, e na minha visão ele foi um covarde. Porque no capítulo anterior já mostrava que o povo estava clamando a Deus ali durante o dia, e mesmo assim ele não foi. Ele preferiu ir à noite. No capítulo 2 fala assim, no verso 23 ao 25. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, falando de Jesus. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Jesus sabia que esse povo que estava clamando a ele ali, só estava clamando porque eles viram os milagres que Jesus estava fazendo. E a Bíblia fala aqui que Jesus não se confiava a eles, da mesma forma que não se confiou a Nicodemos. E pior, igual eu falei, como eu falei, Nicodemos ainda foi à noite, um covarde, porque ele podia ter reconhecido isso pelo menos na frente do povo. Muitas pessoas, elas passam a acreditar somente nas coisas que elas veem. Quando eu digo que a fé não pode ser um mero consentimento mental, é isso que eu quero dizer. A gente não pode passar a acreditar nas coisas que a gente vê, porque senão a fé não vai ganhar substância no meio do povo evangélico. Se a gente começar a acreditar só em coisas materiais, só em bens que a fé pode trazer para a gente, isso não é fé. Você não está buscando a Deus. Você não vai estar buscando obediência a Deus. Você vai estar buscando bens materiais. Muitas pessoas, elas precisam de aclamação humana. Jesus nos ensina muito através desse verso. Tem pessoas que precisam que o nome delas sejam citados,
Tem pessoas que têm necessidade que o nome delas estejam em todos os panfletos e em todos os cartazes. Tem pessoas que querem que os outros fiquem sabendo o que elas têm feito na casa de Deus. E olha o que Jesus falou. Mas Jesus não se confiava a eles. Jesus Cristo, ele não precisa da nossa afirmação. Ele nunca vai precisar da nossa afirmação para ele ser o Senhor. Ele era Senhor antes de eu aceitá-lo, antes de eu nascer, antes de todos nós nascermos. Jesus Cristo já era Senhor. Ele continua sendo agora, vai continuar sendo. Isso é muito perigoso para a obra de Deus, uma pessoa que precisa de aclamação humana. É muito perigoso isso, gente. Mas nós vamos falar agora da fé. Em Hebreus 11, no verso 1 e 2, assim fala da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha o que Hebreus 11 fala da fé. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A palavra testemunho, ela significa prova. E o significado é o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo. Por isso eu dividi a fé aqui em 5 aspectos, para a gente analisar a palavra fé e conseguir enxergar melhor a fé como obediência. E o primeiro é fatos em foco. O foco da nossa fé, como eu disse anteriormente, ele tem que estar naquilo que a gente não possa tocar. A fé, a gente tem que colocar a nossa fé como fatos, um foco nos fatos da fé. Você não vai tocar, a fé não vai te trazer nada que você possa tocar ou manusear. E a partir desse momento, as coisas materiais, elas vão começar a perder valor na sua vida. Porque você vai começar a enxergar o objetivo da fé na sua vida, que é te levar à salvação. As coisas materiais vão perder valor. Isso eu falo com conhecimento de causa. Porque a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a entender o que Deus queria através da fé, da minha fé, as coisas materiais começaram a perder o valor. E eu comecei a abrir mão de mim mesmo em muitas coisas materiais que eu já podia estar tendo em prol do reino de Deus. Vocês não irão tocar fatos em foco. A gente não pode viver por esse momento. Olha uma instrução em Colossenses 3 para um viver santo. E assim diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. Como que as coisas materiais têm que perder o sentido na nossa vida? Elas têm que deixar de ser importantes nas nossas vidas. E aí eu passo para o segundo: obediência ativa. Hebreus 11, ele cita pessoas que obedeceram. O livro de Hebreus é maravilhoso, gente. O livro de Hebreus, ele mostra que não importa como comece a sua vida, a sua trajetória no Evangelho, ele vai mostrar como que vai terminar. O que importa é como termina. Ele vai te levar a ver a salvação em Cristo Jesus. Ele vai te levar ao propósito bíblico, que é a salvação. A gente pode se colocar no lugar de Noé, que por 120 anos construindo a arca, por obediência a Deus, ele ouvia comentários torpes, mesquinhos, e mesmo assim ele continuou obedecendo a Deus. A gente pode ver Abraão, quando Deus pediu seu filho em sacrifício,
Quando Deus mandou ele mover de uma cidade para outra, e tudo ele fazendo por obediência a Deus. A gente pode ver Moisés não considerando as riquezas do Egito, quando Deus manda ele tirar o povo ali do Egito. Todas as pessoas citadas em Hebreus 11, eles receberam uma ordem de Deus, e todos eles fizeram como obediência. E essa obediência deles foi chamada de fé. A nossa fé tem que ter o caráter de Deus, ela tem que se apoiar no caráter de Deus. Não tem como a minha fé me levar para outra coisa material, não tem como a minha fé não ser obediência. É esse o significado de fé que está no coração da igreja hoje? É isso que vocês têm visto no coração da igreja hoje em dia? E aí eu passo para a terceira, que é intimidade com Deus. Em Hebreus, ele vai contando a história de pessoas que caminharam com Deus por 300 anos. Pessoas que deram sua vida por Deus. Pessoas que tinham intimidade com Deus. Pessoas que eram segundo o coração de Deus. E hoje em dia, que tipo de intimidade com Deus nós temos tido? Que tipo de intimidade com Deus a igreja tem buscado? É vir à igreja todos os sábados? Todo sábado eu estou lá. Não, eu vou domingo de manhã. Domingo à noite eu estou vendo jogo. É esse o tipo de intimidade com Deus que esse povo tinha? Que Hebreus 11 cita? E dessa forma a gente tem visto o pecado atacando a igreja da mesma forma que tem atacado o mundo, gente. A gente tem visto em gabinetes atendendo pessoas, onde o adultério tem atacado as pessoas da mesma forma que eu tenho visto amigos meus que não são cristãos estão sendo atacados. Eu falo isso porque é inaceitável para mim. Pessoas que ouvem a palavra de Deus todos os dias aqui, pastores estão dando a vida dele para poder pregar o evangelho, não só aqui na Getsemane. Quando eu falo aqui, não é na Getsemane, eu estou considerando o altar de Deus. Eles dão a vida deles, nós damos a nossa vida para pregar o evangelho, e pessoas sendo atacadas pelo pecado da mesma forma que o mundo tem atacado. Adultério, vícios, pessoas com vícios que não têm a vida transformada, casais divorciando. O número de divórcios na igreja tem aumentado drasticamente, não mais que o mundo. E a gente ora e espera que não mais que o mundo, nunca. Mas tem aumentado drasticamente no meio do povo de Deus. Não pode ser isso a fé que tem tido o povo brasileiro. Não pode ser essa a fé que o povo está vivendo hoje em dia. Número 4, longanimidade. E após Hebreus se desenvolver com todos esses relatos individuais, ele cita lá em Hebreus 11, 32, que então me faltará o tempo se eu contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ele começa a falar que vai faltar tempo se ele fosse falar de como esses homens obedeceram. E aí ele começa a descrever as pessoas que por obediência sofreram e não receberam nada material, pessoas que passaram escárnios, que passaram açoites por obediência a Deus. Eu vou ter que ler Hebreus 11, do 33 ao 38. Do 33. E fala assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. No 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Não estou dizendo que a igreja tem que passar por tortura, por perseguição. Eu estou dizendo que pela fé esses passaram. Será que pela fé a gente passaria por isso?
36. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. 38. Dos quais o mundo não era digno. Isso é substância para a palavra fé. Isso é substância. Dos quais o mundo não era digno. Será que a gente poderia hoje ser citado pela Bíblia como pessoas dos quais o mundo não era digno? Será que a igreja de hoje poderia ser citada como uma igreja dos quais o mundo não era digno? Errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas do deserto. A gente tem que ser lembrado, gente, como pessoas dos quais o mundo não era digno. A igreja tem que começar a dar substância à fé, à palavra fé. A gente tem que começar a andar no caminho de obediência que Deus demandou sempre do seu povo, de Gênesis a Apocalipse. É essa que é a grande necessidade da igreja agora. E por último, eu separei o quinto e último aspecto, esperança. E o final desse capítulo 11 de Hebreus é maravilhoso. Maravilhoso. E fala assim em Hebreus 11, 39 e 40. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eles não receberam nada do que havia sido prometido. E tem crente que vem à igreja hoje brigando e às vezes xinga a Deus porque não recebeu o que foi prometido. Coitadinhos. Coitadinhos de nós. Coitado do povo de Deus hoje em dia. A igreja tem que passar a dar substância à palavra fé, gente. Fé é obediência. Vivam com isso, convivam com isso. Leiam a palavra de Deus, colocando obediência na palavra fé. Fé, obediência. Fé, obediência. É essa a necessidade do momento para a igreja. A sua fé, ela tem que te levar para a salvação. Ela não tem que te dar nada nessa terra. Ela não tem que nos dar nada nessa terra. Eu não estou preocupado em ganhar nada nessa terra. Dessa forma, Deus vai poder me abençoar. Dessa forma, eu vejo que Deus vai falar assim, o que está escrito em Mateus 6,33, se buscares primeiro o meu reino e a minha justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Dessa forma, eu vejo que Deus vai conseguir me abençoar, porque Ele vai ver que o meu coração não está aqui. E se as bênçãos que são terrenas, as bênçãos que estão na mentalidade humana, não forem o que Deus tem para mim, e daí? Não é isso que eu tenho visto na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Eu falo com temor aqui nesse altar, porque eu tenho procurado viver isso. Eu tenho procurado viver em obediência. Oportunidades têm aparecido. Eu tenho recebido ofertas de gabinetes de políticos para eu trabalhar. E é dinheiro. Sempre o diabo querendo pegar no dinheiro. E agora é o momento que eu mais preciso. Mas em obediência a Deus, eu não me rendo. Eu não me envolvo. Obediência, fé e obediência, em reconhecimento da salvação que Cristo me deu. Porque morreu na cruz por mim. Em Lucas mostra a história do anjo aparecendo para Maria e falando com Maria: Maria, você vai dar a luz para um filho e o nome dele vai ser Jesus. O Espírito Santo vai te cobrir. E também a sua amiga lá, Isabel, também está grávida de um filho de 6 meses. Ela era estéril. E Maria fala com o anjo assim: mas como que vai acontecer isso se eu sou virgem? Aí o anjo fala assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com uma sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí Maria depois se prepara para ir visitar Isabel. Isabel seria a mãe de João Batista. E aí quando Maria chega para visitar Isabel, quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel é batizada com o Espírito Santo.
Porque ela reconhece o Salvador entrando na casa dela. A gente entra na casa de Deus hoje e não reconhece Jesus Cristo como Salvador. Mesmo Ele estando presente aqui. Essa semana foi uma semana maravilhosa para a Igreja Batista de Getsemane. Como Deus tem falado com o seu povo. E às vezes a gente entra aqui, não reconhece Jesus Cristo como Salvador e sai da mesma maneira. Isabel, só de Maria ter entrado na casa dela, com Jesus no ventre ainda, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela falou assim no verso 43, mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador. Ela reconheceu o Salvador dela, não depois de ter morrido e ter ressuscitado, não depois de ter sido pregado numa cruz e ter ressuscitado pelos pecados dela. Ela reconheceu ainda no ventre de Maria. A nossa fé em Cristo tem que nos levar a esse reconhecimento, a salvação. Não há algo que Ele vai me dar nessa terra. Não há algo que eu vou colher agora. Eu vou colher isso, eu vou colher aquilo. Eu não estou falando que Deus não irá abençoar a sua igreja. Entendam isso. Deus vai abençoar o seu povo. Ele não tem por que não abençoar o seu povo. Eu só estou dizendo que o nosso coração não tem que estar nisso. E eu tenho clamado por isso. Eu tenho clamado a Deus por isso. Falado, Deus, coloque o seu povo no seu altar. Pelo Senhor. Separe o joio do trigo na sua casa, Pai. Mostre, Pai, pessoas que estão dispostas a trabalhar pelo Senhor. E Deus tem enviado, eu tenho falado, Deus, mande pessoas servas para trabalhar com a gente aqui no Jet Moving. E cada um desses meninos que apareceram aqui, eles não ganham nenhum centavo para estar fazendo isso aqui que fazem. E quinta a gente vai com a pastora Sandra na Cracolândia. Ninguém ganha nada. A gente faz por fé, por obediência. E aí Jesus, em João 3:3, ele vira para Nicodemos e fala assim para Nicodemos: a menos que o homem seja nascido de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos vira para Jesus e fala assim: obrigado, já vou parar. Nicodemos fala assim com Jesus no verso 4: como pode um homem velho voltar e nascer novamente? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus vai no verso 13 e responde para ele assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus estava falando dele. Nicodemos, eu estou na sua frente, eu sou a salvação. No 15, Jesus fala: para todo aquele que nele crer, para todo aquele que a ele obedecer, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus tem sido muito maravilhoso com a sua igreja hoje em dia, para a gente não poder dar substância à palavra a fé, para que a gente não retribua a Ele com obediência, para que a gente não busque conhecer a Deus em sua palavra. Chegou um momento de urgência para o povo de Deus. Chegou um momento de urgência, onde a gente vai começar a obedecer, e que não seja por medo, que não seja por recompensa, mas que seja por amor a Cristo. Chegou esse momento, o momento de a gente reconhecer a palavra fé como salvação. E para terminar aqui essa palavra, eu queria que a igreja, por favor, se colocasse de pé, em oração. Porque eu já pensei em terminar cultos sem fazer apelo. Já pensei, esse era um que eu estava pensando. Às vezes eu não tenho vontade de fazer apelo, eu falo, eu estou pregando para a igreja, e falo, não vou fazer apelo não, mas eu vou fazer. O meu apelo aqui é para que você, que ainda não tenha reconhecido a sua fé como obediência em Cristo, você viesse aqui à frente para a gente orar junto.
Para que você fale assim: Deus, eu ainda não o reconheci como meu Salvador. Eu ainda não tenho a convicção de que o Senhor é o meu Salvador. A minha fé ainda não me levou a te obedecer. A minha fé ainda é um consentimento mental. Eu preciso que o Senhor mude a minha mente. Eu preciso que o Senhor renove a minha mente. A renovação da mente comece a ser trabalhada pelo Senhor, Deus. Vem aqui à frente agora. Se tiver alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi dada a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém, gente? Tem mais alguém? Deixa eu dar um Glória a Deus, gente. Tem que ser por isso. Olha a Wanda aqui reconciliando com Cristo. Tem que ser para isso. A vida do cristão tem que ser para isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E tem gente perguntando: por que vocês voltaram dos Estados Unidos? Tem gente que pergunta: por que vocês não ficaram lá? Estava tudo bem. Falo, eu desobedecer? Vou perder a oportunidade de ver pessoas se rendendo a Cristo? Ver pessoas arrependendo e falando: Cristo, eu estou aqui, me use, fale comigo. Isso é maravilhoso. Eu não vou perder a oportunidade de pregar onde eu for. Não perca essa oportunidade, tá, não, igreja? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos nos despedir. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível.
Eu abençoo vocês, igreja, em nome de Jesus. Que a palavra fé ganhe substância na vida de vocês e que vocês comecem a enxergar a fé como obediência a partir de agora. Em nome de Jesus, vocês preguem o Evangelho, vocês sejam espelhos de Cristo onde vocês forem. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um aplauso para Jesus.